Pega a sua Bíblia, abre lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quero ler com você e compartilhar hoje a palavra do Senhor, crendo que será um alimento para edificar, para manter sua fé fortalecida, você inabalável, caminhando todos os dias com o Senhor. Vamos ler o versículo 16 até o 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você já parou para pensar como nós gastamos a nossa vida correndo atrás das coisas que não são permanentes? São coisas que têm começo e têm fim. E quando nós lemos esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, algumas perguntas vêm na mente da gente. Porque sempre quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós devemos fazer perguntas. O que significa, o que essa palavra me ensina, o que eu posso mudar na minha vida, como eu posso melhorar. Então, muitas perguntas vão surgindo. E algumas perguntas surgem quando nós olhamos diretamente para esse texto. A primeira delas é se nós estamos construindo a nossa vida nas coisas que são permanentes. Será que eu estou construindo a minha vida naquilo que é permanente? Porque nós buscamos, a maioria das pessoas buscam realizações e realizar a sua vida em coisas que são temporárias. Quantas vezes nós não vemos pessoas assim? Ah, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Se eu casasse, eu seria feliz. Talvez se eu trocasse de carro, eu seria feliz. Se eu comprasse uma roupa nova, um telefone novo, eu seria feliz. Se eu fizesse tal viagem, essa seria a viagem dos sonhos. E ali eu estaria realizado. E nós vamos construindo a nossa vida em coisas que não são permanentes. Uma outra pergunta que a gente faz quando se aproxima desse texto, é de que maneira eu estou enfrentando as dificuldades que eu estou vivendo. De que forma eu estou olhando para os problemas, os sofrimentos? Será que esses problemas, essas crises, essas lutas, elas estão me afastando de Deus? Ou elas são como escadas que fazem com que eu me aproxime mais do Senhor? Além de perguntar como eu estou enfrentando as dificuldades da vida, eu pergunto onde estão os meus olhos, para onde eu estou olhando, se para as coisas que são imediatas ou para as coisas que são eternas. Então, como que eu estou vivendo? Será que eu me esqueci que eu fui criado para algo duradouro, para algo eterno? Então, diante dessas perguntas, lendo o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, nós somos convidados pela palavra a alinhar a nossa visão de vida ao propósito divino. A não viver baseado naquilo que eu desejo, mas naquilo que Deus planeja. Naquilo que Deus determina, naquilo que Deus tem quer que eu tenha como prioridade na minha vida. Então, diante disso, eu quero caminhar nesse versículo com você. E dizer 4 coisas, hoje não 3, para ser um pouco diferente, mas 4 coisas
que vão fazer com que a gente possa refletir e aperfeiçoar ainda mais a nossa vida e passarmos a olharmos para a eternidade. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos juntos? Primeiro, não desanime. O texto começa dizendo, por isso não desanimamos. Não desanime. Por quê? Porque sempre nós estamos sendo renovados. Sempre somos renovados por Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Tem algumas pessoas que são mais desgastadas que outras, né? Aparentemente nós estamos sendo desgastados, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A renovação de Deus não é algo que é feito de tempos em tempos, de ano em ano, mas ela é diária, todos os dias. Nós nos renovamos e nós podemos entender que o desgaste externo, ele é real. Ele é verdadeiro. Não é mentira. Paulo ele não está nos chamando aqui a ignorar os sofrimentos, a ignorar os problemas, mas ele está deixando claro que o desgaste exterior, ele é real. E esse homem enfrentou prisões, naufrágio, muitas coisas. Mas ele também deixa claro que a renovação ela é diária. O Senhor nos renova dia após dia. Isaías 40 diz que o Senhor faz forte o cansado. Você já se sentiu cansado na sua vida em algum momento? Cansou do casamento? Cansou da sua vida financeira? Cansou dos amigos? Cansou da igreja? Cansou do pastor? Cansou dos líderes, dos discípulos, do ministério? Você quis chutar o balde da sua vida para bem longe, porque você estava cansado. Tem uma frase que diz, quando você está cansado, não desista, descanse. Você não precisa desistir, você precisa descansar. E o descanso não é um lugar, é uma pessoa. Então, eu quero que você entenda isso. O desgaste exterior, ele é real, é verdadeiro. Mas o Senhor nos renova interiormente, dia após dia. O Senhor faz forte o cansado. Mas mesmo cansado, você ainda tem força para alguma coisa. Mesmo você cansado, você ainda consegue extrair um pouco mais, você ainda consegue dar um gás, você ainda consegue respirar fundo e seguir mais um tempo. Mas esse mesmo texto de Isaías que diz que Deus faz forte o cansado, ele diz que o Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. É quando você já não tem mais vigor, você já não tem mais força, você já não consegue. E o Senhor, ele multiplica a força de quem não tem vigor. Isso é milagre. Não é algo natural, não é algo que muitas pessoas dizem assim, eu vou recarregar as baterias, eu vou fazer isso, mas não é algo natural. É um milagre diário que o Senhor renova. Quantas vezes nós estamos desanimados, abatidos, sofrendo, e nós entramos em um tempo de oração. Nós entramos na presença de Deus, vamos num culto, vamos numa célula, depois assim, estamos exaustos já, sem nenhuma força. E o Senhor faz um milagre, nos renova, nos transforma, e nós saímos ali daquele lugar completamente revigorados. Porque é um milagre diário. O Senhor renova, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Quando você não tiver mais vigor, não é o fim da sua vida. É o tempo de experimentar a multiplicação dentro de você da força que é colocada pelo Senhor. É um milagre de Deus.
Então eu quero que você, mesmo cansado, mesmo tendo um desgaste exterior, que você entenda que Deus ele te renova a cada dia. Jesus nunca nos prometeu um caminho cheio de maravilhas, um caminho sem pedras, mas ele prometeu presença em cada jornada. Entenda isso. Não desanime, porque o Senhor te renova a cada dia. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Segundo, nós precisamos entender que o sofrimento tem propósito. Quem gosta de sofrer aí? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar perrengue, ninguém gosta de passar por situações difíceis. Nós só queremos viver no alto da montanha, sempre na festa, sempre na alegria, sempre na vitória, sempre na conquista. Nós só queremos isso. Mas Paulo vai nos ensinar que o sofrimento tem propósito. Mesmo não gostando, é necessário passar por período de sofrimento. O texto diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Sofrimentos o quê? Leves e sofrimentos momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Dá medo quando a gente começa a ler esse texto. Não pelo texto em si, mas por quem o escreveu. Porque Paulo ele diz que o sofrimento é leve, ele compara com a glória eterna. Ele diz assim, olha, diante da glória eterna, os sofrimentos que nós estamos passando, eles são leves. E quando nós vamos olhar para quem escreveu, quem está ensinando isso, não é qualquer pessoa, mas alguém que passou excesso de trabalho, foi encarcerado, açoitado, exposto à morte diversas vezes, golpeado com varas, apedrejado, passou por naufrágios, perigos de todas as partes. Eu reduzi, porque se fosse listar todos os perigos, ia demorar muito. Perigos de todas as partes, sono, fome, sede, frio, nudez, conflitos interiores. Você acha que é só você que passa? Pressões e preocupações que a igreja gerava. Esse homem, ele foi até onde Deus habita. Ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo. Mas ele viu coisas, experimentou coisas que Deus não permitiu que ele nos contasse. Esse homem está dizendo que ele tinha conflitos interiores. Ele está dizendo que ele vivia preocupado com as coisas. Ele passou por todos esses tipos de sofrimentos. E ele escreve para mim e para você, que está com problema, com boleto atrasado, talvez brigou com a esposa ou com o marido, o filho está respondendo dentro de casa. Talvez você perdeu o emprego, reduziu o salário, está passando algum tipo de enfermidade. E esse homem que passou por tudo isso, por todos os sofrimentos que ele enfrentou, que não é nem metade, nós não enfrentamos nem a metade do que ele viveu. Ele olha para a gente e diz assim, esses sofrimentos são leves. Mas quando nós olhamos para o sofrimento, ele não é leve, ele é pesadíssimo de passar. Tenho certeza que você não quer estar preocupado, não quer ter crises interiores. Eu tenho certeza que você não quer ser golpeado à vara. Quem quer pegar aí umas? Ninguém. 3 vezes eu fui açoitado com 39 chibatadas, 40 chibatadas dos judeus. E ele vai listando várias coisas. Quando nós comparamos esses sofrimentos com as coisas que são terrenas, os sofrimentos são enormes. Quando você compara esses sofrimentos com as coisas que nós podemos conquistar nessa vida, esses sofrimentos são grandes. Porém, quando ele coloca em comparação com a glória que é eterna,
com aquilo que é de mais valioso que nós podemos ter. Ele olha para a eternidade, olha para a glória que seria revelada, porque é assim que ele fala aos Romanos em outro texto. Ele olha para aquilo que vai ser revelado, para a glória que é eterna, e olha para os sofrimentos que ele está passando, ele diz assim, todos esses sofrimentos, todas essas provações, o frio, as dores, a nudez, a fome, a sede, as preocupações, os açoites, os naufrágios, os perigos de morte, as traições, tudo o que eu estou enfrentando aqui é leve, diante daquilo que eu vou experimentar na eternidade. Por isso que Paulo vai dizer que o sofrimento é leve. E ele vai dizer também que o sofrimento ele é momentâneo. Não há uma dor que dure para sempre, entenda isso. Nenhum sofrimento dura para sempre. Eles são momentâneos. Toda luta, toda provação, toda batalha que você enfrentar, ela é momentânea, é passageiro, não é eterno. A eternidade que nós temos não é eternidade de sofrimento. Não haverá pranto, não haverá dores, não haverá choro. Desfrutaremos somente do Senhor. Nem lágrima vai escorrer dos nossos olhos. Porque a glória é eterna. E Paulo diz que os sofrimentos são passageiros. Você está enfrentando algum tipo de prova, algum tipo de luta? Respira aliviado. Ele vai passar. Vai passar. E quando você estiver sofrendo, faz igual eu, prega para você mesmo. Você diz assim, esse sofrimento vai passar. O Senhor me prometeu que os sofrimentos, eles são leves. Por mais difíceis que eu possa enfrentá-los aqui nessa vida, eles são leves, diante do peso da glória eterna que eu vou receber. E ele me diz que os sofrimentos são momentâneos. Ele começa e ele tem fim. Grava uma coisa no teu coração. Deus não desperdiça sofrimentos. Deus o quê? Não desperdiça sofrimentos. Diz de novo, gravando no coração, Deus não desperdiça sofrimentos. Cada lágrima que a gente derrama, cada dor que a gente experimenta, é um aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Nós nunca saímos de uma batalha menor de quando nós chegamos nela. Davi chegou pequenininho diante de Golias. Ele saiu enorme. Nós não entramos em um período de crise, de luta, para sair menor. Porque Deus não desperdiça sofrimentos. Mas Ele usa para nos aperfeiçoar e nos preparar para a glória que é eterna. Vamos seguir em frente? No verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Terceira coisa que eu quero que você aprenda. Você ajustar o foco da sua vida. Da mesma coisa que eu falei há pouco, em que o desgaste exterior ele é real, o invisível também é real. Nós temos um perigo de viver por aquilo que é visível, e nós geralmente só vivemos por isso, por aquilo que nós vemos. Somos movidos, a nossa vida é movida por algo que nós conseguimos ver. Nós vemos em Lucas capítulo 10, Marta e Maria. E Marta estava muito preocupada com os afazeres, aquilo que eu vejo. E geralmente nós somos assim, até na igreja nós somos assim.
Nós somos preocupados por aquilo que a gente vê, a atividade que eu estou fazendo, das coisas que eu estou participando, o que tem para ser feito, o que tem para ser levantado, o que tem para ser construído, o que precisa é isso, é aquilo. E nós enchemos de atividade. Quando nós nos aquietamos para desfrutar do Senhor, nós achamos que estamos perdendo tempo. Eu lembro do apóstolo Tomás, um dia, ele compartilhou com a gente. Ele é muito ativo, era muito ativo, né? Era daquele que acordava cedo, dormia tarde, fazia, andava para um lado, andava para o outro, era difícil acompanhar o pique dele. Aí um dia ele disse que Deus falou com ele quando ele acordou. Quando ele acordou, que foi se levantar para começar as atividades do dia, aí ele disse que o Espírito Santo falou com ele e disse assim: hoje você vai ter uma experiência comigo, vai ser o dia mais produtivo da sua vida. E ele disse: por que eu tenho que fazer hoje? De tão de importante? Ele disse: você não vai tirar nem a roupa que você dormiu. Você não vai fazer nada hoje. Você vai ficar em casa. E o dia inteiro você vai desfrutar da minha presença. E não dos afazeres. Porque os afazeres é algo que nós vemos. A presença a gente não vê. E nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que é invisível, porque ele é real. E hoje, olha como nós vivemos por aquilo que a gente vê. Quantas coisas você já não fez em casa porque você viu alguém no Instagram fazendo e você fez também? Quantas vezes você já não usou uma forma de lavar uma roupa? Você sempre lavou sua roupa, sempre ficou boa, mas você viu alguém fazendo no Instagram, dizendo que tem que misturar tal coisa naquilo, para usar tal outra coisa, e você vai e faz. As pessoas influentes nas redes sociais, elas ditam a forma da gente se vestir, a forma da gente falar, a forma da gente andar, o que a gente compra, o que a gente não compra. Quantas vezes você já não foi comer num lugar porque alguém lá na rede social disse que o lugar era bom? Porque é algo que nós vemos. Quantas vezes você não prepara uma comida deliciosa e do lugar de desfrutar da comida com as pessoas que estão presentes, nós nos preocupamos em registrar e mostrar para alguém, porque alguém vai ver. Porque a vida, ela tem sido movida por aquilo que nós vemos. Não é assim? Você já não se arruma para você, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, você se arruma para alguém ver. Você já não compra, já não ajeita a sua casa para você desfrutar, mas é para alguém ver. Você já não pensa em melhorar, comprar um outro carro para você desfrutar, mas é para outra pessoa ver. E isso tem sido terrível com o coração das pessoas. Um amigo já, assim, da mesma idade que eu, né? Ele disse assim: olha, o nosso tempo, a nossa comparação era com o nosso vizinho. A gente se comparava com o vizinho que cresceu junto com a gente. A gente se comparava com um colega de sala. Essa era a nossa comparação. Hoje a gente está se comparando com o mundo inteiro. Está na palma da nossa mão. Um menino de 15 anos fez 1 milhão e tu não consegue pagar um boleto de R$300 no final do mês. E o mundo vai ditando uma vida que ela é irreal e machucando o seu coração que está vivendo numa vida que é real. Aprenda a desfrutar daquilo que você não vê. É um convite ao invisível, é um convite à presença de Deus. Marta estava correndo pelas coisas que estava vendo. Maria estava desfrutando da palavra de Deus. Então tenha tempo de desfrutar daquilo que é eterno, que você não vê. Mas você pode experimentar. O Espírito Santo você não vê, mas você experimenta. A presença de Deus você não vê, mas você experimenta. É um convite. Ajuste o foco da sua vida. Porque o invisível, ele é real. Não é porque você não vê que ele não existe. Não é porque você não está vendo que você não pode desfrutar.
Mas aprenda a desfrutar. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Você está comigo? Amém? Vamos seguir em frente? Entenda, por fim, o contraste entre o que é temporário e o que é eterno. É um contraste, pois o que se vê é transitório, é temporário, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo assim, o que se vê é transitório, ele passa. Ele vem e passa. Ele chega na sua vida e vai embora. Mas o que não se vê é eterno. Tudo que nós vemos passa. Tudo que você pode receber nessa vida, ele passa. Ele não é eterno. Ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. As coisas transitórias, tudo vai embora. A casa vai embora. O carro vai embora. O emprego vai embora. A viagem vai embora. A minha esposa gosta de viajar, eu não gosto. Quando eu chegar no céu, eu vou chegar para o Senhor e vou perguntar assim, o senhor não errou não, o senhor tem certeza? Como é que o senhor botou duas pessoas tão diferentes no mesmo lugar? Um é branco, o outro é preto. Já começou por aí. Um gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Até as comidas é diferente, tudo é diferente. Só a graça de Deus mesmo ali, ó. Ela gosta de viajar, eu não gosto. Aí ela me manda os memes no Instagram. Você aceitaria viajar 5 dias e pagar 12 meses, durante o ano inteiro a passagem, a viagem? Aí eu digo, não. Eu não. Aí ela, eu sim. Não vai. Então tudo, o casamento, ele é transitório. Ele tem um começo e tem um fim, gente. O casamento não é eterno. Ele dura a vida inteira, mas ele não é eterno. No dia que você morrer, o casamento acabou. Aí vai ficar só um. Aí o pessoal se ilude, assim, até na eternidade eu vou viver com você. Não, não vai não, gente. Você vai viver casado aqui na terra. Na eternidade não vai casar. Um pastor que dizia, sabe por que na eternidade ninguém casa? Porque na eternidade não vai ter problema. A eternidade é só paz, é só... Ainda bem que minha esposa está para lá, tomara que ela não assista. Eu vou dar um jeito de deletar ali depois. Não publica a mensagem que vai dar problema. Você está conseguindo entender? As coisas transitórias, elas passam. Dia disso eu tinha um monte de cabelo. Não tem mais, passa. A beleza passa, a força passa, o dinheiro passa. Até os amigos passam na vida da gente. Tudo passa, mas as coisas eternas, elas são mais valiosas. Paulo ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, verso 8, eu vou ler para você. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo está dizendo assim, todas as coisas que existem boas na terra,
eu considero como esterco para ganhar Cristo. E aí eu quero que você pense, onde você está investindo o seu tempo? Naquilo que é eterno ou nas coisas que se vão? A vida, ela é passageira, mas as promessas são eternas. Que hoje você possa ter entendido que Deus te chama para tirar os teus olhos das coisas que são temporárias, das coisas que são terrenas, e olhar para a eternidade. Quando você olha para a eternidade, nada mais abala a sua vida aqui na terra. Você pode passar qualquer tipo de sofrimento, você pode passar qualquer tipo de dor, e como Paulo você vai ver que isso tudo é leve, tudo isso é momentâneo, tudo isso é passageiro. Porque aquilo que Deus tem preparado para você. Esse texto fala sobre isso que eu vou dizer para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Ele não está falando de carro, ele não está falando de casa, não está falando de dinheiro, não está falando de realizações pessoais, está falando da eternidade. Porque tudo que pode ser dado nessa terra, o olho já viu. Tudo que pode ser conquistado nessa terra, o ouvido já ouviu. Tudo que pode ser criado aqui já penetrou no coração do homem. Por isso que o texto está nos chamando a olhar para aquilo que é eterno. Quando nós pensamos nisso, nós temos a certeza de que não vale a pena trocar o que é eterno pelas coisas que são temporárias. Amém? Você está comigo? Guarda no coração essa palavra. Coloca em prática. E passa a viver assim, com os olhos na eternidade.